Olá pessoal, um ótimo dia para vocês. Chegando aqui hoje, mais uma vez, mais um encontro aqui do nosso canal Prosperamentes. E hoje a gente vai falar aqui sobre a física quântica das palavras. Então, pensa assim, para pensar que cada palavra que você fala, cada pensamento que você repete, você já pensou parou para pensar que isso é como se fosse um comando que você está enviando para o universo? E agora, imagina assim, um treinador que antes de uma final, de um jogo ali, de uma final olímpica, falasse pro seu atleta: vai lá, cara, você é imbatível. Essa prova já é tua, já ganhou. E o atleta, no dia seguinte, vai lá e quebra aquele recorde mundial. Ou, ao contrário, pelo outro lado, um empresário que todos os dias fica ali, né, repetindo para si mesmo: ah, se o mercado tá difícil, nada dá certo para mim. E adivinha? Ano após ano, ele confirma exatamente essa profecia que ele mesmo cria. Imagina se cada palavra fosse uma ordem registrada ali no livro da tua realidade. Você continuaria falando o que você fala? Você continuaria dizendo o que você diz? Então hoje, nós vamos abrir essa cortina que separa o visível do invisível. E eu vou te mostrar aqui que a tua linguagem não é apenas comunicação, ela é programação. Uma programação que atua no nível mental, emocional, no nível quântico. Vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre energia e, principalmente, vamos falar sobre como você pode usar essa situação aqui das palavras na prática para poder reprogramar a tua mente, criar uma realidade e atrair coisas melhores para você. Seja capaz aí de atrair riqueza, oportunidades, resultados consistentes. Porque assim, acredita você ou não, você não atrai o que você quer. A gente já conversou sobre isso na semana passada, né? Você atrai o que você fala, o que você pensa, o que você sente, com consistência. E hoje, juntos, vamos ajustar aqui o teu vocabulário, o teu foco, a tua frequência, para que cada palavra que você fale, né, seja uma semente de prosperidade plantada ali no campo quântico da tua vida. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Rodrigo Toledo e há muito tempo eu já dedico a minha vida a unir essas três áreas que, quando elas trabalham juntas ali, transforma qualquer trajetória. São elas o desenvolvimento pessoal, a educação financeira e os métodos ágeis trazidos aqui para a nossa vida pessoal. E a minha missão aqui é muito simples. É te mostrar que a prosperidade não é sorte. É planejamento, é engenharia. Ela é construída passo a passo, com mentalidade, com estratégia, com ações alinhadas. Né? Então, se esse conteúdo aqui ressoa com você aqui, faz sentido, curte esse conteúdo, o vídeo, né? Compartilhe, envia para quem você gosta, para quem você quer que chegue, que mude também essa como ver a prosperidade, né? E peço ajuda também lá no Instagram. Me segue no Instagram lá, LR de Toledo ou Rodrigo Toledo. Me ajuda lá, estou na campanha aqui para chegar nos 1.000 seguidores para continuar fazendo essa transmissão aqui do YouTube e fazer a transmissão também lá no Instagram. Eles mudaram a regra lá, né? E só quem tem mais de 1.000 seguidores é que pode fazer transmissão ao vivo agora. Então, seguindo aqui, hoje a gente vai então subir o nível aqui. Vamos mexer ali na raiz, na fonte de tudo ali, que é a tua linguagem, né? Porque a palavra é a palavra que cria o pensamento. E o pensamento gera emoção, a emoção define as suas ações e são as suas ações que constroem a sua realidade. Né? Então, seguindo aqui para nossa agenda, hoje a gente vai passar aqui por três grandes momentos assim. Né? Primeiro vou falar um pouquinho aqui dos fundamentos da física quântica relacionado às palavras, né? Como tem poder o que a gente fala, né? Existe, né, alguns ditos populares aí que a palavra tem poder e tal, e pode acreditar que isso não é só uma lenda, né? Então vou te mostrar aqui como que a ciência comprova que o que você fala, o que você pensa, molda literalmente
molda a tua realidade. A gente vai passar aqui por uns exercícios práticos aqui, vamos ver o mapa dessas palavras e o magnetismo delas, né? Então, você vai poder identificar as palavras, as expressões que estão te sabotando aí, sabotando teus resultados, e vamos transformar essas palavras em comandos de prosperidade. E vou trazer aqui algumas estratégias aqui de aplicação que já pode começar agora, né, hoje. Vamos criar aqui um protocolinho aqui simples para poder alinhar a tua comunicação com tuas metas, manter a tua frequência no nível mais alto assim todos os dias. E depois eu vou passar aquele desafio dos 7 dias, né? Para você aplicar isso de verdade, passar uma semana, 7 dias praticando esses exercícios aqui, e você vai começar a perceber pequenas mudanças, aquelas mudanças bastante sutis às vezes, mas muito poderosas na forma como as oportunidades vão começar a chegar até você, né? Quando a gente muda o que a gente pensa, o que a gente fala, né? Começa a atrair, mudar o nosso campo. Então, se você está aí, tá pronto para começar a transformar aí a tua fala numa força de criação, uma força criadora, vamos aqui então, começando para o nosso conteúdo de hoje, passando aqui para frente, vamos falar sobre os conceitos, né? E os fundamentos da física quântica aqui relacionados às palavras aqui. Você já parou para pensar que cada palavra que você pronuncia, ela é uma onda, né? O som viaja em ondas. Então, o que a gente fala, a palavra que a gente pronuncia, ela é como uma onda, uma frequência que viaja e encontra alguma coisa para ressoar, para vibrar na mesma sintonia. Né? É assim que né, a física a gente vê como funcionam os sons. E isso não é uma metáfora, né? Estou falando aqui mesmo de ciência. E na física quântica, ela nos diz que o observador influencia o resultado. Quando você direciona tua atenção para alguma coisa, você colapsa as infinitas possibilidades que existem ali, colapsa isso em realidade. E a tua palavra, ela é a ferramenta mais poderosa para poder direcionar a tua atenção. Então, teus pensamentos, eles são aqueles comandos internos, né? E você verbaliza isso, então você bota para fora, né? As palavras são os comandos externos e os dois juntos estão programando aí o teu campo quântico pessoal, que é o que você vive todo dia. Imagina assim, uma laranja. O que tem dentro da laranja? Quando a gente espreme da laranja, o que vai sair da laranja? É o suco da laranja, né? Então é a mesma coisa. O que a gente vibra, o que sai de dentro de você, o que sai de dentro da gente quando a gente expressa. Coisas boas ou coisas ruins? O que está aí dentro? E é isso, com isso que a gente vai estar sintonizado, as nossas vibrações vão estar ressoando, né? Tem passando para frente aqui, o Dr. Masaru Emoto, ele fez um experimento bacana, assim, pode, se quiser ver mais a respeito disso, procura por Dr. Masaru Emoto aí no YouTube, assim, tem um videozinho ali de uns, eu não lembro, 15 minutos, meia hora, que mostra toda essa experiência que ele fez aqui. Mas ele demonstrou como as palavras afetam a estrutura molecular da água. Ele fotografou ali os cristais da água congelada, depois de expor essas palavras a músicas, intenções. Então, ele deixava a água ali e tratava a água assim, quando emitia palavra, intenção de amor, de gratidão, ele gerava esses cristais assim assimétricos, bonitinhos ali, né? Quando a gente vê os cristais de gelo, né? Da Frozen ali, né? Tudo bonitinho assim, com os formatinhos bonitinhos. E por outro lado, as palavras de ódio, de medo, xingando, esculachando ali com as moléculas da água, criou esses cristais assim distorcidos, uns formatos caóticos, né? A gente vê aqui na imagem, ó, os primeiros da linha de cima ali, ó, todos bonitinhos ali, né? Verdade, eterno, né? Com palavras bonitas, enquanto outras palavras de depreciação, de xingamento, de palavras que vibram numa sintonia mais baixa, né? Veja como ficava assim feio, distorcido, né? Os cristais da água. E agora vamos imaginar aqui, ó, fazendo uma metáfora com o nosso corpo.
A composição do nosso corpo é de cerca de 70% de água, né? Então, imagina que o teu corpo ele é um lago, limpo, cristalino. E cada palavra que você ouve ou que você fala é como se você jogasse ali uma pedra naquele lago, né? E as palavras positivas, elas criam ali umas ondas suaves, harmônicas, né? Com você. E já as palavras negativas, elas geram turbulência, lama, né? Então, o que acontece? O cérebro ele responde às palavras com a liberação dos neurotransmissores. Conforme você recebe uma ordem, recebe um elogio, você responde a esse estímulo, né, liberando ali neurotransmissores. E as palavras positivas, elas ativam dopamina, serotonina, que é aqueles hormônios da motivação, do bem-estar. Enquanto as palavras negativas, elas ativam ali o cortisol, que são aqueles hormônios do estresse, da retração, né? Então, vamos combinar aqui o seguinte. Vamos combinar que sempre que você for beber agora um copo de água, fala umas palavras bonitas, umas palavras de gratidão para a água antes de ingerir isso, colocar isso dentro do seu corpo. Se o nosso corpo é uma grande quantidade, maioria de quantidade é feita por águas, né? As moléculas e tudo mais ali, vamos colocar isso com gratidão, com boas energias para dentro da gente. E depois, né, você emite essas palavras assim de amor, de gratidão para a água e bebe essa água, né? Porque se a água responde à palavra ali, que nem o Emoto mostrou pra gente ali, e a gente é composto de 70% de água, o que a gente está falando para nós mesmos todos os dias? Vamos para o próximo caso aqui. Fica aí a reflexão. Dr. Joe Dispenza, vivo citando ele aqui, gosto muito do Dispenza, consumo o conteúdo dele, meditações, recomendo. E o Joe Dispenza, ele explica como que a repetição da linguagem, ela cria novas conexões neurais. Ele remodela mesmo, literalmente remodelando aí o seu cérebro. Então, o cérebro, né, ele não é uma estrutura fixa, né? Ele se remodela constantemente com base nas experiências que a gente vive, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? A neuroplasticidade, né, é o termo científico ali para isso, né? Ele se remodela. Então, a cada vez que você repete uma frase, você vai estar fortalecendo aquela trilha neural ali, como se estivesse cavando, fazendo uma trilha, um caminho na floresta ali, numa grama, né? Sempre que você vai passando por cima ali de um canteiro, uma grama vai fazendo um caminho ali cada vez mais forte. Quanto mais você repete, quanto mais você passa por ali, mais você vai fazendo um caminho. Então, quando a gente fala para repetir frases, né, para a gente ter ali um mantra para você repetir frases de bem-estar, que você pode, você consegue e tal, é justamente para você fortalecer essas trilhas neurais, né? E segundo o Joe Dispenza, esses pensamentos, quando eles são repetidos, eles tornam-se ali como se fossem uns hábitos mentais. E esses hábitos mentais vai tornando a sua realidade. Então, aqui fazendo agora mais uma analogia aqui, se o nosso cérebro, né, fosse ali, imagina que o cérebro fosse um jardim. E a cada palavra que você repete, ele é uma sementinha que você está plantando ali, né? E a repetição dessa palavra é a água que vai estar sempre ali nutrindo aquela semente. E a emoção, o que você sente, vamos falar que ele é o sol que acelera o crescimento dessa sementinha. Então, se você repete sempre assim, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, né? Essa plantinha vai crescer forte, bonita, florescer. Só que se você repete assim, isso não é para mim, eu não consigo, não vai dar. E essa planta, ela vai crescer, mas ela vai ser um matinho ali, uma erva daninha no teu canteiro. E acaba tomando aquele espaço ali que podia ter uma planta, uma flor viçosa, bonita, né? Então o Joe ele conecta essa repetição da linguagem com o nosso campo quântico, que é aquela dimensão, né, onde tudo pode acontecer. Ali existe infinitas possibilidades dentro do nosso campo quântico. E quando você repete uma frase com clareza mental, com a emoção elevada, sentindo aquilo, né, você envia a tua assinatura energética
para o universo. A gente falei, né, a respeito disso no último encontro, no último vídeo. Se quiser depois passar ali no conteúdo, aqui no arquivo de ao vivos ali, a gente conversou sobre isso e eu vou começar a falar mais a respeito desse assunto aqui, que eu sempre trago a questão da prosperidade, né, a questão da abundância, a questão de produtividade, foco, alguma coisa sobre educação financeira, mas eu vejo que isso tudo tem um antes, que é essa questão da nossa vibração, a questão do nosso pensamento. Não adianta você, de repente, receber um dinheiro e pensar que só quem ganha dinheiro é por conta de corrupção, que dinheiro é sujo. Então a gente tem que mudar a nossa forma de vibrar, a nossa forma de pensar com certas coisas para a gente poder atrair as coisas boas que existem na vida, no universo. Né? Então, se eu ensino técnicas para foco, para produtividade, para de repente você conseguir uma vaga melhor no emprego, mas se o teu pensamento está ali no eu não mereço, essa vaga não é para mim, tem um outro ali que sabe mais que eu, então a gente tem que dar um passo atrás e começar a trabalhar o nosso interior, o nosso eu, né? E dessa forma a gente poder começar a abrir as portas das possibilidades na nossa vida e aí sim aproveitar com mais eficácia assim, o que chega pra gente. Ok? Então eu vou começar a trazer mais conteúdo nesse sentido aqui no canal. Mas também vou trazer, continuar trazendo, né, questões aí de educação financeira, de produtividade. Então, voltando ao assunto aqui, quando você repete uma frase com clareza mental, com emoção elevada, você vai estar enviando aquela assinatura energética para o universo, né? E isso não é assim, não é crença, né? É uma prática de coerência entre a tua mente e o teu coração, que pode inclusive ser medido em laboratório. O Joey faz retiros com pessoas e todos ali é medido as ondas, as frequências cardíacas, então é tudo documentado, tem um banco de dados gigante a respeito de como a frequência, o ambiente é capaz de medir essas ondas, sabe? Então aqui a gente não está falando só de crença, de uma coisa abstrata. A gente está já trazendo essas coisas para a ciência e a ciência está cada vez mais entrando nesse campo do abstrato, né? Das emoções, quanto, sei lá, você acreditar em alguma coisa, a fé em alguma coisa pode trazer benefícios para a saúde, inclusive. E tem um outro camarada aqui, que é o Bruce Lipton. Ele também traz a questão da epigenética, né? Ele revelou assim como que crenças, quando formadas por narrativas internas, pelo que a gente acredita, muda até a expressão dos genes das pessoas através da epigenética, né? Ou seja, a gente não é vítima do nosso DNA, eu nasci assim. Não, a gente é coautor, a gente está criando a nossa biologia todo dia, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente age, né? E o que é? Eu vou passar aqui rapidinho assim. O que é a epigenética, né? É o estudo de como fatores do DNA externos, né? O DNA, o ambiente, as emoções, os pensamentos, ativam ou desativam determinados genes em nós. E os genes, eles funcionam como se fosse ali interruptores. Eles podem ser ligado, desligado, ligado, desligado, dependendo dos estímulos que eles recebem. Então, isso significa que assim, a forma como você percebe o mundo à sua volta ali pode alterar a sua biologia, e isso faz muito sentido, né? Às vezes a pessoa vive com pensamentos negativos, que acaba virando uma depressão, que altera a tua biologia, que acaba levando a algum tipo de doença, percebe? Como está tudo interligado. Então essas narrativas internas, assim, esses diálogos mentais, esses pensamentos que a gente tem, que a gente fica repetindo, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço isso, não vai dar certo, é muito arriscado, né? Essas narrativas vão moldando crenças profundas dentro da gente. E muitas vezes ficam ali no subconsciente, a gente nem percebe que tem isso aí. Né? E às vezes programadas desde a infância, herdadas da família, no que você ouvia quando era criança,
né? Os comentários que tinha ali, e isso vai ficando interno, que a gente chama de, vou trazer um pouco mais esse assunto também, de crença limitante, né? São coisas que você acredita, não sabe nem porquê, e que te limita, te impede de ir para frente, de te dar um passo adiante, de continuar, às vezes, no caminho da prosperidade, principalmente quando a gente... com relação a dinheiro, isso é muito forte, assim, que as pessoas, a gente, né, não, você nasceu assim, olha pro teu pai, pra tua mãe, né, é tudo desse jeito, que só tem dinheiro quem não é honesto, se aquele ali tá enriquecendo, deve estar fazendo alguma coisa ali por fora, deve estar passando a perna em alguém, dinheiro é sujo, tira da boca, criança. Né? Então, todas essas coisas aí, a gente vai internalizando, levando para o nosso subconsciente e acaba depois limitando a gente de tomar certas atitudes na nossa vida adulta. E o Bruce Lipton, então, voltando, ele afirma que essas crenças, elas regulam a forma como os nossos genes se expressam, influenciando o nosso sistema imunológico, como eu falei ali, às vezes de uma depressão que acaba abrindo brecha para algum tipo de doença, né? E até os nossos hormônios. Tem experimentos com células ali, né, em laboratório. O Lipton ele observou células tróficos idêntica, a mesma coisa, colocada em ambiente diferente, ela se transformava em células diferentes, em tipos de células diferentes. Célula tronco é aquela célula que ela pode, né, se transformar numa ou outra, mas a mesma célula tronco, colocada em ambientes diferentes, ela virava tipos celulares distintos. Então isso prova que o ambiente, e não o gene, determina o destino celular, o que a célula vai se tornar. E como o ambiente onde a gente vive inclui nossos pensamentos, inclui as nossas emoções, a mente tem o poder sobre o corpo. Então, crenças negativas podem ativar esses genes relacionados ao estresse, à inflamação, à brecha para a doença. Enquanto nossas crenças ou pensamentos positivos podem ativar ali os genes da regeneração, do equilíbrio. Quantos casos a gente vê aí que a medicina não explica, de que a pessoa se curou de uma coisa que às vezes estava desenganado, que não tinha jeito, né? Só porque, de acordo com o pensamento, a vibração da pessoa, né, você crê e você será curado, né? Então, a ciência está começando a provar esses ensinamentos que de repente vinham assim de algum viés religioso, né? Mas que está tudo dentro da gente. O poder está dentro da gente. Beleza? Faz sentido aí, pessoal? Dá um salve, dá um like aí. Então, finalizando aqui, você atrai o que você é, o que você sente e o que você repete, né? Todos os dias. Se as palavras podem alterar a matéria, a gente vê na questão do gene ali, por exemplo, né? E que as palavras, o que elas podem estar fazendo às vezes com a sua mente, com as suas finanças, com a tua vida? Porque você não atrai o que quer, né? Você atrai o que você é, o que você sente, o que você repete todos os dias. Se a sua boca ficar aí falando de escassez, de escassez, de escassez, o teu cérebro vai agir na escassez. E o teu campo magnético vai vibrar nessa escassez. Né? Lembra da laranja. O que tem dentro da laranja? Se a gente apertar a laranja, o que vai sair dali de dentro? É suco de laranja. Né? Então, o que tem dentro de você? O que você está emanando? O que você está jogando para o campo? Né? Pensa assim, duas pessoas que elas têm a mesma habilidade profissional ali. E um reclama ali, nossa, tá difícil, viu? O mercado tá ruim, poxa, ninguém tá contratando. E a outra acredita, afirma ali, eu tô me tornando cada vez melhor, mais valioso, e as oportunidades estão surgindo para mim. E acredita que ele vai conseguir uma oportunidade, um emprego melhor, né? E quem você acha que, assim, conscientemente vai agir mais, vai ser mais visto, vai gerar mais resultado? A resposta é óbvia, não é mágica isso, né? A frequência das pessoas alinham com as emoções. Você já reparou, por exemplo, quem às vezes comprou um carro, você quer comprar um carro tal. E você compra aquele carro e depois você começa a ver aquele carro em todo lugar, em toda esquina, parece que só tem desse carro na rua. Por quê? Porque você se alinha
com aquela vibração daquele carro ali para mulher grávida, por exemplo. Mulher grávida só vê mulher grávida na rua, parece que ela está ali naquela situação ali, né, da gravidez, aquela ansiedade, a criança, os cuidados e tudo mais, então ela começa a vibrar naquela energia e onde olha parece que tem uma mulher grávida próxima, perto, passando. Nossa, gente, quanta mulher grávida, vai no mercado só vê mulher grávida. Então a gente se alinha aos pensamentos e você começa a ver aquilo ali. Faz um teste aí. Pensa em alguma coisa, né? Que, sei lá, você vai ver uma nuvem em forma de coração. E começa a reparar no céu. Pra você ver se não aparece uma. Então, a tua palavra, ela é o código-fonte ali da tua realidade. E se você quer mudar o programa ali, você tem que mudar o vocabulário. É ele que está, o vocabulário é que está moldando a tua realidade. Legal? Então, se você entendeu aqui, nessa questão assim que eu trouxe mais científica, prática da palavra, vamos colocar isso aqui em prática agora, vamos mapear aqui exatamente quais são ó, as palavras que estão aí te sabotando, né? E vamos transformar isso aqui para transformar num combustível para tua prosperidade aqui. Então vamos passando aqui para aquele exercício prático, o mapa das palavras e o magnetismo dessas palavras, né? Então agora chegou a parte que a gente, né, transforma aqui a teoria em prática. E o meu convite aqui é bastante simples. Vamos desvendar aqui, vamos descobrir o que está escondidinho aí, o teu vocabulário oculto que está programando a tua vida. Porque você tem aí um mapa de palavras dentro de você aí. Algumas te fortalecem, outras te sabotam. E pode ser que você nem perceba isso. Então vamos lá, pega aí para anotar um papel, uma caneta. Se não tiver no jeito um papel e uma caneta, pode abrir um bloco de notas, um trem para anotar no celular mesmo, né, no computador. Mas eu quero que você faz aqui comigo. Agora aqui vamos fazer aqui. O primeiro passo vai ser identificar essas palavras que estão te sabotando aí. Escreve frases que você costuma falar quando alguma coisa não sai bem do jeito que você queria que fosse. Né? Que te frustra, né? Por exemplo, sei lá, eu não dou sorte. Isso nunca dá certo para mim. Eu não tenho tempo para fazer isso. Nunca tenho tempo. Ou o dinheiro é difícil. Anota aí as frases que você costuma falar quando as coisas não dá muito certo, não sai do jeito que você queria que fosse. Porque essas frases, elas são como ali dentro de um celular, de um computador, um vírus ali da programação no teu sistema mental. Né? E antes que você pense, que é isso, Toledo, isso é só o jeito de falar. Olha, entenda, o teu cérebro, ele não tem senso de humor. Ele processa o que a gente fala, cada palavra, como se fosse verdade, literal, do jeitinho que está ali. E ele age para confirmar o que você diz. Né? Então, você tendo frases que te motiva, frases que te dão prazer, que traz ali um sentimento, o teu cérebro, ele vai agir, ele vai trabalhar para confirmar o que você fala. Você vê aqui, eu tô distraído, que eu estava olhando pro celular aqui, eu tenho o meu despertador aqui, e o meu despertador da manhã, ele tá escrito ali assim, ó, cadê o trem aqui? Não vejo. Ó, vai dar para ver. Começando um dia incrível. É a frase que eu leio todo dia cedo, a hora que o despertador toca. Né? Começando um dia incrível, é a frasezinha que está aqui. E o meu cérebro, ele vai agir, ele vai correr para confirmar o que eu penso logo cedo, o meu primeiro pensamento, a hora que eu desperto e eu acordo. Estou começando todo dia um dia incrível. Entende como a gente aplica essas frases, essas coisas em pequenos gestos do nosso dia a dia? Seguindo. Segundo passo desse mapa de palavras é reescrever para uma linguagem que seja criadora. Para cada frase limitante dessa que você mapeou aí, reescreva ela de forma positiva, orientada ali para uma solução para isso. Em vez de você escrever ali, por exemplo, eu não dou sorte, coloca eu crio minhas oportunidades.
Em vez de eu não tenho tempo, coloca eu priorizo o que é importante. Percebe que você ressignifica aquilo? Não é que você não tem tempo. A gente tem que priorizar o que é mais importante. Você fazer aquela coisa que é importante do dia, o resto que você conseguir fazer é lucro. Né? Agora, se você põe 1000 coisas para fazer no dia, você vai dormir com aquela sensação de que, nossa, não dá tempo de fazer nada, o tempo voa e eu tinha tanta coisa para fazer. Então você tem que priorizar as suas atividades do dia. Né? Se você pensou ali que dinheiro é difícil, ressignifica isso, começa a pensar, eu atraio, eu administro o dinheiro com inteligência e sabedoria. Compreende? Ressignifica isso. Esse tipo de pensamento, essa crença limitante, essa crença é, que te perturba, que não deixa você prosperar, você ir para frente. Cada vez que você substitui essa linguagem aí que está te sabotando por uma linguagem criadora, inspiradora, né? Você não está só trocando as palavras, você está alterando a tua frequência, a tua vibração. E você está treinando o teu cérebro para agir de forma coerente com o que você quer criar. E o terceiro passo é criar o teu mantra ali, tua frase, né? Teu mantra de poder pessoal, que eu chamei aqui. O que é isso? Escolhe uma meta específica e se concentra nisso. Pode ser aumentar a sua renda, melhorar a tua saúde, destravar um projeto, ter um relacionamento feliz, harmonioso, saudável. Não importa, né? Escolhe uma meta ali específica que você quer trabalhar esse ponto e você cria uma frase, uma coisinha curta que traduza essa meta de forma afirmativa no presente e com emoção. Por exemplo, eu sou um imã de oportunidades lucrativas. Eu tenho energia, foco e clareza para concluir os meus projetos. Eu vivo em prosperidade e equilíbrio todos os dias. Percebe? Frases curtas. Né? E você guarda essa frase. E você vai repetir ela diariamente. Lembra sempre dela, coloca no papelzinho, dobra no bolso, pôs a mão no bolso, lembrou da frase. Repete, nem que for mentalmente. Se conseguir falar em voz alta, é melhor. Mas às vezes você está ali, sei lá, no metrô, cheio de gente, está falando as coisas, o povo vai ficar achando que você é louco. Apesar que ninguém tem nada com isso, né? Você está ali trabalhando a tua felicidade e a tua prosperidade, o teu futuro, né? Então você repete essa frase aí diariamente. Pode ser, que eu falei, mentalmente, pode ser em voz alta, coloca no papel de parede do celular, coloca na porta da geladeira, sabe? Onde você vê e já você repete, você lembra dessa frase e repete ela assim, várias vezes por dia. Porque cada repetição vai ser aquela gotinha no oceano que vai transformar a tua realidade. Lembra, cada repetição vai estar fazendo ali um caminho neural, vai estar cada vez mais forte, e você vai se transformando naquilo ali. Você vai atraindo, vai mudando o campo vibracional cada vez mais. Então esse aqui foi esse exercício aqui do mapa de palavras magnéticas, né? Identificar essas palavras que estão aí te sabotando, reescreve essas palavras com uma linguagem assim de criação, de prosperidade, uma afirmação bacana, e depois você cria o teu mantra pessoal que vai ser ali as frases curta que traduz essa meta sua aí, que você tem, né, na vida aí. Aumentar a renda, saúde, né, seja lá o que você pretende aí. E repete, 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 várias vezes por dia, que você vai ver como que você, de repente, já está pensando nisso, do nada, assim, vem na cabeça e você começa a vibrar nessa frequência, nessa energia, e as coisas começam a acontecer, né? A atrair, as portas começam a se abrir. Legal? Agora então que você já criou aí o teu mapa de palavras magnéticas, é hora de te mostrar aqui umas estratégias um pouco mais avançadas para você usar essa nova linguagem como uma ferramenta de atração e para poder acelerar os teus resultados, né? De forma assim estratégica, né? Você consegue medir, né? Consistente. Então, agora a gente vamos potencializar o efeito dessas palavras suas aí. Porque não basta só, né, trocar a palavra feia pela palavra bonitinha. A gente tem que programar um sistema para que essa nova linguagem se torne ali o teu modo natural de pensar, de falar, de agir. Legal?
Então a primeira estratégia é o loop da linguagem intencional. O loop é ficar fazendo várias vezes, né? Em volta ali. Pensa como se fosse um ciclo, né? Observa, corrige, reforça, observa, corrige, reforça. Então no observar, você vai identificar as palavras e as frases do teu dia a dia ali. Começa a prestar atenção nas palavras, nas frases que você usa no dia a dia. E tenta substituir na hora ali, imediatamente, por uma versão mais afirmativa, mais criadora dessa palavra ou frase que te sabota. O começo é meio difícil, a gente fala às vezes meio no automático e não percebe, mas aí com o tempo você vai começando a perceber, você vai começando a identificar. Quando identificar, você já substitui ela por outra frase, outra palavra, né, que seja ali uma versão melhor, uma afirmação daquela crença ali. E repete isso com intenção, até que de repente você já está no automático. Né? Você identifica a palavra, substitui ela e com o tempo você vai repetindo esse processo. A hora que você já deixou de falar, né? Muitas vezes isso funciona, pensa aqui. Quando a gente é criança e às vezes aprende uma palavra feia, um palavrão ali que a gente não sabe nem de onde, escutou na escola, em algum lugar e chega falando em casa. E a mãe pega no pé. E a mãe pega no pé. Cada vez que você fala, ô menino, que é isso? Vai lavar a boca com sabão, boca suja, não sei o quê. E com o tempo, você deixa de falar aquilo. Ressignifica. Ou seja, não era nem você, mas assim, a tua mãe ali estava identificando essas palavras no dia a dia, né? E substituía essas palavras por outra coisa, não era para falar aquela palavra feia. E com o tempo, isso se tornou automático e a gente deixa de falar, né, as palavras. Então é esse raciocínio, é isso que a gente traz aqui. E se você fizer isso aí por 2, 3 semanas consecutivas, você já vai começar a criar aquela nova rota neural. E você vai começar a substituir, você vai deixar de falar essas palavras, vai deixar de ter essas palavras no teu vocabulário e substituir por palavras melhores, que atraem coisas melhores para você aí. O segundo estratégia que eu trouxe aqui é o gatilho mental dos 3 P's. Né? P de presença, potência e propósito. Então, para aí por 3 segundinhos e pergunta. A presença, né? Isso é coerente com quem eu quero ser? O que eu estou falando, o que eu estou fazendo aqui, é coerente com quem eu quero ser? Com onde eu quero chegar? A potência. Essa frase me fortalece ou me enfraquece? Como que ela vibra? Como é que isso ressoa no universo? E o propósito. Essa palavra me aproxima ou me afasta da minha meta? Entendeu? Se a resposta não for assim um sim para todas elas, troca a frase. Antes de soltar essa frase para o mundo aí, já pode trocar, né? Então, antes de falar, você começa a pensar: isso é coerente com o que eu quero ser? Essa frase me fortalece ou me enfraquece? Essa palavra me aproxima ou me afasta da minha meta? Se você tiver ali, dependendo da resposta antes de falar, você já nem fala. Certo? É certo que o pensamento também tem poder, mas é melhor ainda a gente só pensar do que de repente ainda verbalizar o pensamento, né? Então os 3 P's: presença, potência e propósito. A terceira estratégia é a ancoragem. A ancoragem quântica. Toda vez que você for repetir lá o teu mantra, a tua frase de poder lá, fecha os olhos por 5 segundos, inspira profundamente e imagina aquela cena ali, se é saúde, se é bem-estar, se é um relacionamento. Imagina aquela cena já acontecendo, né? O lugar, sente o cheiro, as cores, escuta os sons, né? Ancora a tua frase com alguma coisa ali, né? Por que fazer isso? Porque o cérebro, ele não distingue, né, a imaginação da realidade. Então, quanto mais real for a cena, mais rápido ele vai criando comportamento e oportunidade para confirmar aquela cena. E daqui a um tempo você vai estar vivendo aquilo ali. E a quarta e última estratégia aqui eu chamei de sprint de comunicação positiva. Sprint é uma pegada ali, um ciclo rápido, né? Então, durante 7 dias, tenta eliminar conscientemente qualquer frase que você fala aí de reclamação, crítica, previsão negativa, isso não vai dar certo, ou criticar alguém, né? Reclamar das coisas, da vida, do governo, do sócio, do chefe, do vizinho que fica ali com música alta. Tenta eliminar
esse tipo de comportamento. Reclamação, crítica, previsão negativa, e substituir isso por uma visão, assim, uma versão construtiva dessa mesma situação. E se puder, tenta relembrar esses momentos e registra assim no final do dia como você se sentiu, como que as pessoas reagiram, né? Que oportunidade de repente inesperada que apareceu ali que não estava no radar. Porque isso, como eu falei, não é mágica, né? Você está ajustando a tua frequência com base em ações reais que você está praticando, você está fazendo no dia a dia. Então, quando você entende que cada palavra ele é um comando para o teu campo quântico pessoal ali, você para de falar por falar. Você começa a construir palavras, a escolher as palavras. Porque você sabe que isso vai ressoar no teu campo ali de forma positiva ou negativa. Você começa a ter consciência disso e começa a vibrar mais alto ou mais baixo. Na verdade, a gente vai mudando e a gente vai subindo a nossa barra ali, a gente vai começando a vibrar em coisas mais positivas, né? Vibrações mais altas. Então fica aqui mais algumas estratégias para vocês aí treinarem essa questão das palavras, do que pensar, do que falar, né? Como verbalizar, e alguns exercícios aí para vocês fazerem aí, praticar. E agora a gente chega aqui no nosso desafio de 7 dias aqui. O próximo passo agora, então, a gente vai transformar essas estratégias que a gente falou ali num desafio de 7 dias. Então você vai experimentar, medir, comprovar o impacto direto dessa tua nova linguagem nos teus resultados, na tua energia, né? Então agora é a hora da prova real ali, né? Porque você, que eu costumo dizer, né? O conhecimento sem ação é só informação acumulada ali, é só entretenimento, né? Você está aqui ouvindo e tal, mas se você não colocar isso em prática, você está aqui só se entretendo comigo, passando o teu tempo. Né? A mesma coisa que você está ali assistindo, sei lá, o Netflix ou alguma coisa assim. Mesmo que a gente leia um livro, a gente tem que tirar os ensinamentos e colocar isso em prática, né? Colocar em ação para a gente ter os benefícios desse ensinamento. E aqui a gente trabalha bem nessa pegada mesmo, né? A gente quer que se transforme, assim, não só o que você sabe, mas o que também aplica, que você aplique e que você mantenha ali a consistência, né? Então, bora lá. Nos próximos 7 dias você vai treinar a tua mente aí, tua boca para falar a mesma língua. A mente e a boca ali tem que estar em sintonia, né? E que sintonia é essa? A linguagem da prosperidade, da solução dos problemas, palavras construtivas, palavras boas, né? Que tragam conforto para quem ouve, para você mesmo. Quando a gente fala, qual é o ouvido que está mais perto da boca? É o nosso. Então, quando a gente fala, a primeira pessoa que recebe aquela lição é nós mesmos. Quando eu estou aqui falando com vocês, isso tudo serve para mim, inclusive. Eu aprendo muito aqui, reforço as minhas crenças, reforço o meu jeito de viver, porque a primeira pessoa que está ouvindo aqui sou eu. Né? Então, você vai treinar aí a tua mente uma linguagem de prosperidade, de boas vibrações, de construção aí. E, de novo ali, 4 passos para você fazer isso aí. O primeiro é ter um diário ali das palavras, né? Um mapinha, você vai tentar anotar, para um tempinho aí no fim do dia, né? Você tenta pensar no que você falou assim, uma frase, um pensamento de escassez que você percebeu em você ali naquele dia, né? E lembra que a gente, quando pensava, você tem que se ligar e já trocar essa aí para uma versão mais criadora que você substituiu no momento. Então tenta lembrar e anotar. Se não conseguiu substituir, pensa, mas anota aí a tua versão criadora, porque você tendo anotado essa outra versão da mesma frase ali, nos próximos dias você já começa a mudar, você vai criando ali os teus caminhos neurais para isso. E se puder, você faz isso na hora, num celular, um bloco de notas ali, a hora que você pensou alguma coisa no metrô, no trânsito, deu aquele ímpeto de maldizer alguém, né? Se puder ali, você já anota o que
foi ali tua frase, teu pensamento. Porque é nesse instante que você vai estar ali reprogramando o teu cérebro, tuas redes neurais. O segundo passo é aquele mantra do poder pessoal. Repetir pelo menos 3 vezes por dia aquele mantra que a gente criou lá atrás, né? Quando acordar, no meio do dia e antes de dormir. Pelo menos isso, né? Nesses 3 momentos ali, você puder repetir aquela frase de prosperidade, de que você criou ali no nosso exercício ali. E se você puder ainda ancorar essas frases, né, com aquela questão de respirar, fechar os olhos, visualizar a cena acontecendo, né, você potencializa o efeito desse teu mantra pessoal. Depois a gente faz um detox da linguagem negativa. E aqui a gente é um pouco radical, assim, né? Por esses 7 dias, você está proibido, se proíbe de reclamar previsões negativas, críticas destrutivas. Tenta não falar e extirpa isso da tua linguagem, do teu pensamento. Se você perceber que falou ou pensou alguma coisa nesse padrão aí de reclamação, de previsão negativa, que isso não vai dar certo, que não falei, que ia dar errado, né? Já corrige na hora para uma versão construtiva, tá? Você muda aí o destrutivo para o construtivo, né? Pensou alguma coisa nesse padrão, já corrige. E o quarto passo aqui é de fazer um registro e rever tudo isso. No final do dia ali você responde, vai lá no teu diário, numa planilhinha ali, como que eu me senti hoje com essas palavras que eu usei? Eu notei alguma reação diferente nas pessoas, por exemplo? Será que o teu companheiro, a namorada, o marido vai falar, vai perceber, vai falar para você, uai, você está meio mudado, você está, sei lá, mais leve, parece que está mais feliz, o que está acontecendo, né? Será que vai ter alguma reação, as pessoas vão perceber isso aí? Será que surgiu alguma oportunidade inesperada, um novo negócio, adquirir alguma coisa numa oportunidade, né, que você estava esperando, né, com uma pessoa ou alguma coisa, será que vai aparecer ali? Começa a reparar, começa a notar. As mudanças são sutis assim, mas se a gente está atento, a gente começa a perceber essas coisas que vão acontecendo à nossa volta, o jeito, as energias que a gente está emanando e o que a gente está recebendo em troca. Então, se você fizer isso aí por uma semana, por 7 dias, com intenção, com presença, com constância, principalmente, só nesses 7 dias eu te garanto que você vai começar a perceber a mudança no teu estado emocional, por exemplo. E a gente ficando menos estressado, menos nervoso, isso começa a reverberar na nossa saúde, né? Você vai perceber a mudança na forma como as pessoas começam a interagir com você. E talvez até as primeiras evidências, que eu falei, de oportunidade que começa a surgir. O universo ele não responde ao que você quer. Ele responde ao que você está vibrando, as nossas vibrações, as nossas energias. E a tua vibração ela é definida todos os dias pelas palavras, pelos pensamentos que você decide usar. Tá fazendo sentido? Deixa um like aqui para nós aqui. Faz um comentário aí, vamos chegando aqui no nosso final aqui. O papo tá grande hoje aqui, falei pra caramba. Então, recapitulando aqui, hoje você descobriu que as palavras não são só barulho, né? Não é apenas sons, né? São códigos, são frequências, é energia em movimento. E você viu também como que elas moldam as suas crenças, ativam as tuas emoções, elas criam uma força magnética que atrai situações no dia a dia, atrai pessoas, atrai os resultados que você tem. Né? Se os resultados às vezes não estão tão bons, o que será? Que tipo de energia? O que você está vibrando? Em que você está pensando? Aqui a gente também aprendeu a diferenciar aquela linguagem que está te sabotando da linguagem que constrói. E você deu também ali o primeiro passo rumo ao teu novo padrão, né? Da comunicação intencional, de pensar antes de falar, falar com intenção, ali onde cada palavra é aquela sementinha plantada na direção da tua prosperidade. E eu quero que você guarde uma coisa aqui com você. O que você fala, o que você sente, o que você repete, se torna realidade. Não tem neutro aqui a coisa em cima do muro.
Ou você usa a linguagem para crescer, ou ela te mantém preso no mesmo lugar. Só que a boa notícia é que assim, você está no controle, você tem o poder de controlar isso, você tem o poder de direcionar, de mudar a frequência, as palavras, né? E hoje aqui então a gente descobriu como que as palavras moldam, né, o teu campo quântico pessoal. A gente fez o mapa das palavras magnéticas ali para transformar a escassez em abundância. Criamos aqui um mantra do poder pessoal para alinhar a tua intenção, as tuas emoções e a tua ação principalmente, né? Fazer ação e com constância, um pouquinho por dia, todo dia. E também passei aqui agora, você tem um desafio aí dos 7 dias para aplicar tudo isso aqui e começar a perceber essas mudanças que a gente conversou aqui. Porque o mundo não muda quando você quer que ele mude. O mundo muda quando você muda o que você diz, o que você pensa e o que você sente. Todos os dias. Todos os dias. Legal? E falando nisso, tem uma palavrinha, né? Que carrega talvez mais energia e talvez a palavra mais poderosa de todas, que é a gratidão. E é justamente isso que a gente vai conversar na semana que vem. O tema do próximo encontro vai ser gratidão que transforma, né? O poder de reconhecer e multiplicar as dádivas na tua vida. Então, semana que vem, você vai descobrir aqui como a gratidão não é só um sentimento bonito, ele é um campo energético capaz de multiplicar tudo isso aí que você já tem e abrir espaço para receber ainda mais. Né? Ela é uma ferramenta quântica assim, de multiplicação, de riqueza, de saúde, de oportunidades. A gratidão é que o pessoal, né, fala, às vezes virou um hype aí, mas não é só falar gratidão. A gente vai conversar aqui como vibrar nessa gratidão, né? Aprender a usar a gratidão como uma ferramenta, né? Quase que um atalho ali para reprogramar a tua mente, elevar a sua vibração, acelerar teus resultados em todas as áreas da tua vida, né? Porque quando eu falo prosperidade, eu falo abundância, eu estou falando da prosperidade, não só da prosperidade financeira, mas de saúde, de relacionamentos, de oportunidade, prosperidade de, sei lá, felicidade, né? Então, já ativa aí, eu já deixei ali agendado esse próximo conteúdo aqui, já quiser ativar ali a notificação ali, se prepara aí então para entender como que você vai ativar esse poder da gratidão todos os dias aí e ver os resultados no teu campo emocional, financeiro, pessoal. E partindo aqui já para o nosso encerramento, se essa aula fez sentido para você aqui, eu te peço aqui encarecidamente, né, com a gente aqui, que curte esse vídeo, compartilha, envia para as pessoas esse conteúdo, para alguém que você ama, né? Deixa o comentário aqui embaixo aqui, me fala aí qual que foi a palavra que você decidiu transformar a partir de hoje, né? Porque esse movimento não é só sobre você, para você. É sobre inspirar outras pessoas a criar também uma nova realidade. Vamos mudar o mundo, cada um com o seu pouquinho, cada um com a sua sementinha, mas a gente começa a propagar essa ideia. Tem um monte de gente falando aí sobre essa questão de energias e tudo mais, né? Trouxe exemplos ali do Joe Dispenza, do Lipton, né? Então a gente começa a estudar, a entender que a ciência já vem compreendendo, já vem materializando, já está documentando tudo isso que antes era muito abstrato, né? Então escaneie aqui o QR Code, né? Que fica aqui no nosso último slide aqui que eu uso para me orientar aqui sobre o que eu vou falar aqui. O QR Code, a gente tem um grupo no WhatsApp, vem aqui, vamos conversar, bater um papo no grupo aqui com as outras pessoas, vamos falar das dificuldades, contar o que deu certo, onde é que está ali os desafios, vamos se ajudar, se apoiar um ao outro. E lembrando, tá aqui o LR de Toledo, @LR de Toledo, lá no Insta, né? Me ajuda ali a chegar nesses 1000 seguidores ali, ou Rodrigo Toledo, pode ser lá também, para eu poder voltar a transmitir ao vivo por lá também. Vamos espalhar aqui essa transformação para mais pessoas, né? Para acordarem também para o poder que todos nós carregamos, né? E vou ficando por aqui. Até
semana que vem. Até lá, aplique aí o protocolo dessa comunicação intencional que a gente viu hoje. Deixa aqui, me conta nos comentários, eu gosto de interagir com vocês, responda todos eles aqui. O que você começou a perceber, as mudanças que você começou a perceber, né? Não se esquece que a palavra cria. E a tua palavra ela é tua magia. Usa com sabedoria. Tá? Você vai se surpreender com o que você é capaz de atrair. As palavras, elas criam mundos e a gratidão abre as portas. A gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado pela presença, pelo teu tempo aqui. E até lá. Segue firme aí na tua jornada da prosperidade e a gente se vê no nosso próximo encontro. Fique em paz.